Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos para a 12ª parte do vídeo. 12ª parte, capítulo 17, versículo 20 ao 23 de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 20 ao 23. E se levantou pela manhã. Essas são as mesmas palavras usadas para referir a Abraão, quando ele saiu para a sua jornada ao Monte Moriá. Gênesis 22, versículo 23. O arraial saiu em ordem de batalha. O arraial. Os soldados estavam saindo em ordem de batalha, né? Saindo em ordem de batalha. Mas apenas para chamar para a peleja. Né? Na mão do guarda da bagagem. Essa informação indica que o que Davi havia feito por seus irmãos era um serviço comum, realizados pelas famílias em benefício de seus filhos no campo de batalha, né? Então a gente vê aqui que o arraial saiu em ordem, né? Os soldados estavam saindo em ordem de batalha, né? Mas apenas para chamar a peleja, né? Vamos ver mais aqui. Essa informação indica que o que Davi havia feito por seus irmãos era um serviço comum realizado pelas famílias em benefício de seus filhos no campo de batalha, né? Eu falei no outro vídeo lá que quando o soldado estava em batalha, geralmente a família dele mandava suprimento, né, alimento para ele na batalha. Então, os soldados antigamente viviam da batalha, eles viviam da guerra. Então eles tinham que vencer a guerra e com isso eles adquiriam bens, né? Invadia aquela cidade, adquiria os bens daquela cidade e eles ficavam com os bens para eles. Então eles viviam da guerra, né? Então essa é a palavra certa, eles viviam da guerra. O salário deles era em decorrente da guerra. Até hoje tem. Hoje tem até empresa que pega soldado para levar para as guerras, como lá na Rússia, na Ucrânia, lá tem vários soldados que vieram de outros países, foram para lá, aí eles ganham, né? Claro, vão ganhar reconhecimento mundial, vão ser retribuídos se vencerem a guerra, né? Se não vencer, eles vão morrer lá. Então a guerra tem isso daí, ou você vence ou você morre. Então, capítulo 17, versículo 24. E fugiu, temiam. O medo dos exércitos israelitas era vergonhoso. Com medo dos israelitas era vergonhoso. Todo mundo com medo. Por quê? Vamos ver aqui. Protegidos, localizados no alto da colina. Nenhum deles estavam correndo perigo imediato, né? Perigo imediato, mas o medo deles era tão grande, que eles ficaram protegidos. Significa que eles subiram no alto da colina. Era uma parte alta. Então o povo de Israel estava numa parte alta e os filisteus embaixo. A parte que os filisteus ficavam era uma parte baixa. E eles tinham que passar pelo Calvário, que eu falei, pelo Vale do Calvário, que tinha desfiladeiros, então eles tinham que subir para chegar até onde estava o povo de Israel, né? E subiram para o alto da colina morrendo de medo. Então o medo deles era um pouco exagerado, porque os filisteus ainda vinham lá, estavam pelejando para subir o desfiladeiro. Então, mas eles já estavam com medo, subiram, morrendo de medo, né? Então por isso significa para protegido, significa que eles estavam numa parte alta. A palavra protegido significa que eles estavam numa parte alta, entendeu agora? Entendeu? Então estavam numa parte alta. Vamos lá. Vamos ver aqui no capítulo 17, versículo 25. Saul prometeu riquezas.
Saul estava com tanto medo que Saul prometeu riquezas e incensão, eu vou até anotar aqui para mim dar o de significado dessa palavra, incensão de taxa de deveres do serviço público, e a mão da sua filha, ainda deu mais a mão da filha dele, ó, em casamento, a quem vencesse Golias. Quer dizer que até a filha dele ele era tão grande que até a filha dele ele estava dando para quem vencia a guerra, né? Então, até a filha dele estava na jogada, viu? O medo era tão grande que ele disse que quem vencesse a guerra não ia pagar imposto, né? Não ia ter nenhuma... Eles iam viver bem, né? Além das riquezas que ele prometeu, ainda ia casar com a filha dele. Quer dizer que Davi venceu a guerra e ele se tornou... Saul se tornou o sogro dele, né? Sogro, né? Que chama? Sogro, se tornou o sogro. Então fez parte da família. Então Davi venceu o gigante Golias e também ganhou a filha do rei Saul como sua esposa. Então a filha do rei Saul foi a sua esposa. Então Saul também era seu sogro, né? Era seu sogro e a mãe dele. E a esposa dele é a sogra dele. Então aí ficou da família. Davi ficou da família, né? Então Davi fez parte também da família, né? Da família de Saul, né? Fez parte de Saul. Então vamos para o capítulo 17, versículo 26. Incircunciso, vou anotar aqui também, dar o significado dessa palavra. Incircunciso é uma expressão de desprezo. Então a palavra incircunciso é uma expressão de desprezo a uma pessoa. Quando você faz o desprezo de qualquer pessoa, família ou trabalho, alguma coisa, na sua escola, desprezando aquela pessoa, incircunciso. Usada para se referir a uma pessoa pagã, né? Para se referir a uma palavra pagã, até anotar aqui, para se referir a uma pessoa pagã. Além de ser de desprezo, está se referindo a uma pessoa pagã. O irmão mais velho de Davi, no capítulo 17, versículo 27 ao 28, o irmão de Davi, o mais velho, Eliabe, foi um tanto rude, né? Foi um tanto rude, que é a palavra rude. Também vou falar depois sobre ela. A palavra rude, a tua presunção, tua presunção e a maldade do teu coração. Essa linguagem é semelhante à usada pelos irmãos de José para demonstrar a fúria deles. Quer dizer, a mesma palavra que Eliabe usou para Davi é a mesma palavra que os irmãos de José falou para ele. Lembra quando os irmãos de José, né, venderam ele, né, tentaram matar ele, não conseguiram e venderam ele como escravo? Então, né, eles usaram a mesma palavra que Eliabe usou, né? Uma palavra de fúria, né? De fúria. Capítulo 17, versículo 29. Não há razão para isso. Davi protestou, defendendo-se da acusação de presunção, da palavra de presunção, né? No versículo 28. Havia razão para a agitação, né? Havia razão para a agitação, mas não por causa de Davi, e sim por causa dos filisteus. Então, talvez o irmão de Davi falou isso não por causa dele, de Davi, mas pelos filisteus, porque estava em guerra. E Davi era uma criança, era um menino, era um jovem, um rapaz, um moço. Então, a intenção de Eliabe não era Davi, mas sim os filisteus. Ele era o irmão mais velho, tinha que cuidar dos mais novos, né? Sempre não é assim, os mais novos, o mais velho cuida do mais novo. Então os irmãos mais velhos sempre cuidam dos mais novos. Então era assim que era antigamente. Então ele estava cuidando de Davi pela sua integridade física. É isso mesmo, integridade física de Davi, né? Por ser uma criança e estar no meio ali da guerra e querer
até mesmo enfrentar o gigante, tá, né? Então, para eles, para as pessoas, para os olhos humanos, Davi não tinha condição nenhuma de enfrentar o Golias, né? Não tinha. Se fosse do dia de hoje, ninguém ia nem permitir, né? Hoje em dia, uma pessoa de menor não pode nem se alistar. Hoje em dia, para se alistar no exército, qualquer força armada, é, tem que ter 18 anos, mulher tem que ter 21 anos. Então, para se alistar hoje, tem que ter 18 anos, né? Ou então que vai completar 18 anos. Então Davi não tinha idade nem para ser um soldado, porque ainda era de menor. Então hoje em dia também é assim, para ser um soldado tem que ter 18 anos, né? Tem que fazer 18 anos. Aí você vai lá para fazer os testes lá. Se você passar, você fica lá. Então é mais ou menos assim. Então por isso o irmão dele estava falando para ele sair de lá, porque lá era um lugar de perigo. Já viu criança em guerra brincando de pega-pega, de coisa de guerra? Já viu? Não tem. Guerra só. Pode ver que quando tem uma guerra eles mandam evacuar, só fica os soldados na guerra. Quando vai ter guerra em algum país, eles mandam evacuar a cidade, evacuar o país, porque não vê na Ucrânia, todo mundo tá se deslocando para outra cidade, correndo com medo da guerra. Entendeu? E Davi queria ir para a guerra, entendeu? Mas não podia pela idade. Mas aí Deus estava com ele, né? Deus estava com ele. Então no próximo vídeo eu irei falar mais também. Eu dei essa oportunidade em nome de Jesus.